Se liga aí, meus amigos. Hoje, o bloco Saudações Corintianas. Quero me convidar aqui, ó, pra trocar ideia sobre o Coringão. Espero que vocês gostem. Saudações corintianas, fala aí, fiel. Saudações. De boa, mano. Hoje, você já sabe, convidado especial aqui, como a gente já tinha adiantado. Badawi do CPM, hein, mano. Bom, de boa, prazer receber a gente aqui na sua casa, mano. Cão velho aqui em Pinheiros, mano. Bar. Até que enfim chegou a hora, né? Porque eu, acesso todo dia o site, né? Tava na hora. Então, mano, ele chamou a gente aqui pra colar aqui pra trocar ideia sobre o Corinthians. Então, mano, vamos falar sobre o Corinthians aqui. A gente quer primeiro começar aqui, um papo mais descontraído, querendo saber sua história com relação ao Corinthians. Como é o seu corintianismo, como nasceu, suas primeiras lembranças. Antes de eu saber o que era futebol, já sabia o que era o Corinthians, porque eu venho da terceira geração de corintianos, de pai e mãe. Minha família inteira é corintiana. Meu pai sempre jogou bola na várzea, então sempre tive contato com futebol e, claro, com o Corinthians. Eu tenho foto minha desde que eu nasci com a camisa do Corinthians e, cara, uma paixão que eu tenho. É uma válvula de escape, né? Mesmo muitas vezes a gente passando nervoso com isso. O que veio antes pra você, a música ou o Corinthians? Não, o Corinthians. Tipo, meu contato com música foi com 7, mais ou menos 7, 8 anos. Comecei não só a me interessar pelos discos que meu pai tinha, né? Na época mais de samba mesmo, que isso sempre foi presente na minha casa. Eu comecei a fazer aula de violão também, muito cedo, né? E o Corinthians, desde que eu nasci, o primeiro jogo que eu lembro, eu tinha mais ou menos uns 4 anos, mas eu ia em jogo já antes, né? Eu lembro do Sócrates jogando, tipo, naquela época mesmo. Democracia corintiana. Sim, eu tenho lembranças disso, não tão claras, mas eu tenho lembranças. Eu sei mais da história depois por pesquisar e por conviver com muitos corintianos, mas de lembrança, tipo, minha mesmo, original, de quando eu era criança mesmo, eu lembro do Sócrates jogando, mas um pouco depois, a partir de 88 já... Da hora. A democracia corintiana em si é algo que te atrai de uma forma carinhosa, especial? Sim, lógico, acho que isso aí independente do clube que você torce, acho que isso foi uma coisa importante politicamente, isso aí não mudou completamente, mas foi determinante para a conquista das diretas já, do direito do voto no Brasil, e isso aí eu fico muito orgulhoso de ter sido no Corinthians. Mas também se fosse até num clube rival, com certeza eu aplaudiria porque ali não é uma coisa que era direcionada ao clube só. E os caras foram corajosos, né, cara? Demais. Porque o Casagrande ainda naquele visu dele de metaleiro e tudo mais, já naquela época um país muito conservador, já gerava muito preconceito, né? O Sócrates já mais doutor, já mais respeitado, então... eu já troquei essa ideia com o Vladimir, inclusive, que é um grande amigo, sempre encontro ele nas peladas aí de fim de ano. Cara, realmente foi algo assim, de tirar o chapéu mesmo, que ficou marcado para sempre na história do país. Não só do país, mano. A história do futebol mundial sempre é lembrado a história da democracia. Você falou um pouquinho agora de recordações, não sei o que, eu queria saber de você, mano, que jogo assim especial que quando fala em Corinthians você não consegue esquecer? Aquele que, mano, vem primeiro na sua mente, assim, qualquer um. Independente de ter sido os primeiros, né? Mas eu fui no Corinthians e Atlético Mineiro em 90. Foi um jogo que a gente ganhou de virada. O Éder fez 1-0 pro Atlético e o Neto fez 2 gols. Eu tava no Pacaembu, a arquibancada laranja ali ainda era arquibancada antigamente. Talvez não das organizadas, mas era uma coisa só. Foi incrível aquela. E depois com a conquista, né? Que eu tava nas 2 finais, 110 mil pessoas. Tipo, eu tinha 14 anos, isso é algo que marca muito, assim. Tipo, é uma lembrança que eu tenho, tipo assim, de muita gente na rua, multidões. E meus irmãos e meu pai, tipo, a gente todo mundo de mão dada, andando, tipo, uma outra época de futebol, assim, talvez com um pouco mais de respeito pelo próximo, assim. Essa outra época é algo que te atrai, isso, pensando no público, por exemplo. Hoje em dia a gente não vai ver no estádio aqui no Brasil 110 mil pessoas. Então, mano, você tinha 110 mil pessoas. Era mais da hora, futebol, ultimamente, você acha também? Compartilha disso? Depende do ponto de vista. Acho que, tipo, com relação à evolução do jogo, de dar disputa, de ser mais disputado e de ser uma coisa muito mais profissional hoje em dia, mais física, e de estratégia, sabe? Tipo, isso pra mim me atrai mais. Mas tem o futebol romântico também, aquele futebol mais cadenciado, para a bola, levanta a cabeça, dá os lançamentos precisos, jogos disputados também, mas o lance da torcida, claro, mano, tipo, você vê 40 mil pessoas gritando já é algo surpreendente, você vê 110 mil Imagina. é assustador. Você é um cara que lida muito com multidão, pensando em show. Sim,
Cara, eu não tenho religião, sou agnóstico. Pra mim, a minha fé é baseada em energia. As pessoas, elas produzem muita energia, tanto pro bem quanto pro mal. Então, quando você tá num ambiente com, sei lá, 50 mil pessoas gritando pelo mesmo propósito, aquilo é uma onda de energia muito forte. Aí muitas vezes até decide campeonatos e como você perguntou no show, tá? Tipo, eu toco pra uma multidão e a pessoa vem, tipo, me traz aquela energia positiva, aquilo me transforma, sabe? Me enche de força. Então, voltando ali, 110 mil pessoas sem nenhum incidente, sabe? Tipo, crianças no estádio e tal. Acho que a rivalidade, ela tem que existir, faz parte, uma coisa centenária, mais do que centenária. Então, eu entendo também, eu pesquiso muito sobre o hooliganismo e tal, eu gosto, me interessa esse assunto. Eu entendo também, tipo, a paixão, a válvula de escape do povo sofrido, o futebol é isso. Como que você enxerga hoje essa série de proibições hoje? Por exemplo, você vai no estádio, você não pode, mano, levar bandeira, você não pode levar porra nenhuma, porque não pode tomar cerveja. Não pode nem mais ir, né? Porque qualquer coisa incita violência, qualquer coisa, mano, vai afastar a família do futebol, do estádio. Como você enxerga isso daí? Isso pra mim é uma medida paliativa de uma série de governos que não preferem atacar na cultura e plantar algo que você vai colher daqui 30, 40 anos. Eles preferem medidas paliativas proibitivas para você, de repressão, que isso está enraizado na história do brasileiro. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de repressão. Acho que não é a cerveja que vai fazer o cara perder o controle, porque ele já chega bêbado no estádio, o cara que bebe, entendeu? Você vai cada vez ter que proibir mais até você chegar numa fase de repressão como a gente já viveu. É uma questão de educação, questão de, tipo, separar as pessoas, cada um pagar pela sua intenção, por aquilo que gera, que causa. Tipo, toda as atitudes que você toma, você vai arcar com as consequências, né? Sejam positivas ou não. Então, não é proibindo que você vai conseguir mudar a cultura de um povo. Isso, pra mim, é completamente o contrário do que eu penso em relação a uma sociedade que consegue uma convivência em paz, né? Seja no estádio ou qualquer outro lugar. Até porque os problemas continuam, né? Por mais que... Aliás, continuam e acho que até piores, porque você, tipo, quando ninguém fala que não, você sabe, quando você é criança, não mexe ali, não põe o dedo na tomada, você vai lá e põe. Você só aprende assim. Então, acho que você tem que ensinar o que é certo e errado, esperar que as pessoas entendam isso. A gente se aproximou agora para fazer essa entrevista muito em função de um comentário seu, num post do Corinthians no Instagram, que repercutiu muito bem entre os leitores do Meu Timão. A galera acessou muito a notícia que a gente deu e curtiu muito seu comentário na rede social, comentou, enfim. Queria que você falasse um pouquinho do que você vê hoje no Corinthians, pensando em diretoria, pensando situação de elenco, vende todo mundo, vende por preços... Isso foi um desabafo, mas não foi, tipo, atirando pra todo lado. Eu só quero deixar claro uma coisa também, que a internet pra mim é a mídia mais democrática que tem, só que por outro lado ela não tem filtro, sabe? Tipo, então, as pessoas... E ela, pra mim, ela é a moradia do covarde. Você expõe coisas que você não exporia, tipo, em público. Tento sempre, claro, às vezes você fala depois do jogo, tem um pouco de mais de emoção, mas, cara, tipo, nunca saio também xingando ninguém. Eu acho que é mais uma crítica como um todo da gestão, né? Como que eu fiz ali. Como eu falei também no meu timão, eu conheço o Andrés, não posso falar que ele é meu amigo, mas eu conheço ele, sempre me tratou bem, já encontrei com ele em várias oportunidades, inclusive ligados ao Corinthians. Já fiz uma reunião com ele, já toquei no clube com o CPM. Eu ouvi da boca dele que ele ia contratar o Ronaldo muito antes de sair na imprensa, então eu respeito muito ele. Isso não quer dizer que eu não possa criticá-lo, né? E tipo, se ele for num show meu e eu não cantar nada, ele pode me criticar mesmo sendo conhecido meu, assim como qualquer outra pessoa. Meus amigos fazem isso, inclusive, né? E tem que ser assim. Sim. Mas, cara, o que eu falei ali no post foi um questionamento de como que um clube que gera tanta receita como o Corinthians poderia arrecadar mais, tipo, com patrocínio master, com name rights, que tipo, poderia ser com metade do valor, já pagaria uma boa parte do estádio ali. E também um pouco falta de transparência, né, cara? O torcedor não sabe onde vai o dinheiro, sabe? Mesmo que tenha custos no estádio para você fazer os eventos, acho que teria dinheiro de sobra para você poder pagar. Não tô falando que é má fé, mas talvez estejam gerindo o clube de forma errada, tirando dinheiro de onde não deve se tirar para botar sobre outro tipo de buraco. Acho que essa falta de transparência, inclusive, gera muito comentário ou acusação infundada, muitas vezes. A própria falta de transparência gera... Claro. No nosso país é assim. Você não sabe para onde vai o seu dinheiro. Sim. Tem ninguém que fiscaliza isso. Então, acho que o meu questionamento foi mais em cima disso, de tipo, um clube campeão um ano, no outro ano, tipo,
disputa para não cair, ou uma disputa meio de tabela, sabe? Sendo que você tem competições importantes que geram receita durante os jogos e também com premiações muito boas, como a Copa do Brasil, como a Libertadores. Cara, eu sei que o clube tem que fazer caixa. Mano. Você perde o técnico, você perde metade do time, a espinha dorsal do time, tipo, em questão de um mês. No meio de uma temporada. Cara, você pode não ter times para disputar título todo ano. Mas deveria, pela camisa que tem. Não só o Corinthians, como o Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras, qualquer um. O Barcelona, até os anos 80, não era o que é hoje. A potência que é. Tipo, então o Corinthians poderia, tipo, pelo menos estar entre os 5, 6 no Campeonato Brasileiro todo ano mesmo vendendo jogadores, um ou outro. Aí também cai também no calendário, que não favorece, que é o final da temporada europeia, os caras vêm aqui, tipo, no meio da nossa temporada e levam todo mundo. E sempre, como o Corinthians está sempre disputando o título, sempre é o foco maior. Os times que estão em terceiro ou quarto, eles levam um jogador, 2. Então, mas se você tem uma boa gestão, empresas que botam dinheiro no clube, talvez você consiga, com um jogador, equilibrar bem as contas, ou com 2, não com 4, 5, 6 jogadores. Fora a questão da base também, isso aí vai mais, né? Tipo, você não sabe o que acontece na base. Todos os jogadores ali são fatiados com uma parte de empresário. Deixar só claro uma coisa que eu tô falando como torcedor. Eu não sei nada do que acontece no clube, na parte política, tipo, nem me interesso muito. A não ser como torcedor, como vocês também se interessam. Sou sócio do clube já há muito tempo. E os caras falam, você tem que virar conselheiro do clube. Pô, não me meter nisso daí, né? Tipo, futebol é tão sujo quanto a política no país. Você acha que os jogadores, hoje, falta um pouco, eles, sabe, baterem na mesa e, por opinião deles, falar um pouco mais, talvez? Cara, eu se posicionar. Não, acho que depois da geração dos anos 80, os jogadores até no 90 mesmo, você vê as comemorações, né? O país está mais conservador, está mais careta, né? A gente teve uma ditadura e a gente não aprendeu com ela. A gente conquistou a liberdade, mas a própria cultura faz questão de podar a sua liberdade, né? Então, o jogador, ele não pode falar nada. Tipo, o cara não pode falar, mano, o cara fez uma falta dura em mim, fui lá, falei com ele, pô, mandei ele a merda mesmo. Tipo, pô, agora já passou. Não, ninguém pode falar nada. Pô, não fui escalado, eu queria ter jogado, falar bem pra jogar, não fui escalado. Por que o cara não pode falar? Uma coisa que eu contratar um barman aqui, eu não posso, tipo, eu posso falar o que eu quero no meu bar, mas eu não posso falar, ó, se você não vai falar, você não vai falar. O cara vem fazer uma matéria com você aqui sobre o seu drink, você não vai falar. Eu, tipo, não tenho esse direito. Eu tô contratando um profissional, o cara fala o que ele pensa. E falta um pouco, claro, tipo, o jogador se posicionar. Alguns se posicionam, tipo, o Felipe Melo se posiciona, o Ronaldo se posicionava. Mas você fala de um ou outro, né? Como eu acho que o Neymar poderia ter falado depois da Copa, entendeu? Então, caí mesmo. Pô, joguei 70%, não tava voltando de contusão, errei. Pô, desculpa aí. Não vejo problema de você, não, tem que ser tudo perfeito, você tem que passar tudo uma... cara, mas isso aí não é no futebol. É na sociedade em geral. As pessoas que hoje em dia parece que é uma geração mesmo que não... vai pra esse lado do ódio nos comentários, não pensa, não argumenta. Então, foi um dos motivos que eu aceitei também vir aqui falar com vocês, porque às vezes eu comento lá, como torcedor que sou, né, meu, tipo... E aí, puta, eu sou obrigado a ver um moleque de 14, 15 anos falar que eu sou torcedor de arena, sabe? Tipo, na moral, mano. Cara, porra, no Pacaembu, muitas da reforma até, inclusive, não tinha nem aquelas cadeiras laranjas. Acho que tem que haver mais respeito entre as pessoas, mesmo quando você tem uma opinião contrária, né? Na rua você tem que aprender a se defender, aprender a defender seus argumentos, mas sempre com respeito, né? Mesmo que você tenha que entrar em vias de fato. Na internet você tem uma mídia totalmente democrática, a maior que a gente tem, sem que um dono, uma empresa edite seu comentário. A gente não sabe usar, a gente como sociedade, isso não só no Brasil, né? Não sabe colocar os argumentos e ouvir opiniões contrárias pra gente tentar ser uma sociedade melhor. Então, eu vejo hoje isso, não só futebol, mas acho que futebol e política, nesse sentido, eles estão no mesmo patamar de esquecer exatamente aquilo que você está querendo defender e simplesmente se degladiar com a opinião contrária. Isso acaba, quando você fala de política, se o cara está defendendo um político, outro está defendendo o outro, e os caras não estão discutindo o porquê que cada um está de cada lado, pelas ideias de cada candidato. Não, você está discutindo que o cara é contra você e, enquanto isso, os dois lá em cima estão jantando num puta restaurante fino. Então, acho que é isso. A gente tem que aprender a saber lidar com a opinião contrária, saber lidar com o diferente, então, ter menos preconceito, sabe? Tipo, senão a gente não estaria discutindo tanto coisas que são totalmente pertinentes nesse momento, cara.
tipo, o feminismo, sabe? Isso aí não deveria ter discussão, porque isso já não deveria ter existido, sabe? Essa igualdade deveria existir já desde da história da humanidade, você entende? Tipo, religião, cada um tem a sua, mano, você não tem que ficar, tipo, né? Então acho que a gente acaba discutindo problemas que a gente mesmo causou, né, na história do mundo. Mas enfim, espero que a gente possa ter uma sociedade que se entenda. Já mudando um pouquinho de assunto, voltar a falar de Corinthians e sobre a fase atual do time, como você enxerga agora o time sob o comando do Loss? Cara, o Loss, eu vejo, ele é um bom técnico, só que eu acho que ele pegou uma situação muito desfavorável pra ele, né? Tipo, um time em formação no meio da competição, no meio da temporada. Realmente a gente sabe que precisa de tempo para trabalhar. Ele é um técnico jovem que não tem tanto currículo no profissional ainda, então a cobrança é muito maior, isso acaba até atrapalhando o dia a dia do cara, né? Eu não vou culpar o cara falando, tipo, esse cara é um merda, eu vou tirar esse cara, não. Eu acho que botaram o cara numa fogueira e ele tá tentando, e até que ele tá indo razoavelmente bem, né? Tipo, o time é muito jovem, é um time que, se você vê jogador por jogador, dá pra você montar um bom time, mas desde que você tenha uma preparação, e você mescle, tipo, vamos supor que o time campeão brasileiro do ano passado, nesse time você tivesse o Balbuena ainda e o Jô. Aí você vendeu o Maicon ali, sabe, vendeu o Arana, beleza, 2 jovens. Você teria um time mais coeso, mesmo com jovens. Eu acho que o problema é isso, você não se planeja quem que você talvez vai vender no futuro ali, no futuro próximo, e não se prepara para enfrentar isso. Então o Corinthians está enfrentando agora um afunilamento das competições maiores, um time muito jovem, um time que está se entrosando agora, com jogadores chegando. E, cara, tudo pode acontecer, como a gente estava falando em off ali. É mata-mata. Você consegue ver esse time tipo, na final da Libertadores? Eu acho muito difícil. Na Copa do Brasil, sim, porque são camisas pesadas dentro do mesmo país, a torcida chega junto, isso faz a diferença, a torcida do Corinthians faz a diferença. Agora o brasileiro, cara, eu vejo dificilmente fica entre os 4, justamente porque tipo, tem times mais que estão na frente na estrutura e no planejamento. O futebol tá muito competitivo, né, cara? Você tem o Santos tá lá embaixo, o Atlético Paranaense, né, tá lá embaixo, mas pô, se você for ver, como é que você vai ficar em quarto no brasileiro com o time em formação? É muito difícil. Tem que apostar na Copa do Brasil mesmo e não correr risco no brasileiro, vamos ver o que acontece. E, cara, enfim, o Corinthians está bem acostumado a ganhar títulos ultimamente. Também acho que também não tem que, mesmo só porque o planejamento foi mal feito, não mal feito, mas não foi adequado, você também pegar todos esses moleques que estão chegando e tirar do time. Acho que de repente, mesmo que não ganhe nada esse ano, você também pode pegar 2 peças mais experientes para o ano que vem e tentar montar um time com esse time aí, ou com o Loz ou com outro técnico. Essa questão do Corinthians hoje tá com um time com muito moleque. Você tem muito moleque junto ali. E nessa onda de muito moleque, acho que acaba faltando o papel de um líder, de figuras ali de liderança que passem uma questão de experiência mesmo. O quão importante você acha que é isso? Eu acho que na Copa do Mundo faltou isso no Brasil, né? Você não tinha um líder. Bom exemplo. Talvez esse líder poderia ter sido o Renato Augusto, por ser um cara mais já mais rodado, com conquistas, um cara que sabe falar, articulado, mas estava machucado, então enfim. Mas vamos falar do Corinthians. Poderia ser o Cássio. Ele é uma espécie de líder. Mas por exemplo, no Jadson, ele não é a vocação dele ser líder. O Balbuena já era um cara mais líder. Mas nesse momento, com o time como ele está, na fase que ele está da formação dele, acho que não é só uma liderança que falta, mas claro, é importante, com certeza. Uma curiosidade sobre o revezamento da Brasileira de capitão. Você também, mano, o que você acha? Você como um líder de uma banda? Acho completamente errado isso. O fato de você ser o capitão não quer dizer que você não vai, não quer dizer que não vai haver diálogo. Isso mostra uma instabilidade, mostra uma insegurança. O capitão, para mim, é uma extensão do técnico em campo. Você tem que ter um cara ali que independe da idade, né? Isso aí é uma coisa da personalidade de cada um. Esses jogadores de uma outra geração do Corinthians que estão de volta, ou no caso do Danilo, que nem voltou, mas ainda está no elenco meio escondido, aí pegando o Sheik, Ralf, o que você acha desses retornos? O Sheik está sendo bem utilizado, né, cara? O Danilo, realmente ele, com a idade que ele está, é muito difícil a recuperação mais rápida das lesões que ele tem. É um cara que tem totalmente crédito, um cara que fez muito pelo clube, admiro demais ele. É um cara que seria bom para ser um técnico, de repente, mais para frente, para participar de uma comissão técnica. O Emerson já é mais jogador, é boleiro mesmo, ele ainda tem gás para jogar bola, tá representando, cara. Não dá para ser titular, jogar o jogo inteiro, até porque você tem, tipo, na posição deles, tem o Pedrinho ali. Acho que tá sendo útil, assim, de repente numa Copa do Brasil, num jogo importante, ele volta no segundo tempo inteiro ali, é um cara que pode fazer diferença, além de ser um grande amigo meu. Se você fosse presidente do Corinthians, num cenário desse, você foi eleito lá, presidente do Corinthians, Badawi. Quais seriam as frentes que você
assim, apontaria, que você iria pra cima? O que hoje mais te incomoda a ponto de você já imaginar, pô, se eu for eleito, a primeira coisa que eu faria seria isso? É difícil falar isso porque eu não sei, é muito de dentro dos meandros do futebol, né, cara? Eu sei que é muita política envolvida, muito interesse, muito dinheiro. Mas, cara, na minha maneira de pensar, eu ia pegar pessoas competentes de cada setor ali, não me fechar numa panela como é, sabe? Tipo, acho que o Rosenberg foi muito bom na primeira passagem, acho que agora não... Tem caras mais... Tem mentes mais frescas agora pra poder... Não que ele não seja competente, não. Super cara vencedor, mas sei lá, acho que essa coisa de se prender sempre aos mesmos, assim, não dá. E tem que, cara, mostrar realmente o que tá acontecendo, mano. Mostrar os números, cara. Tipo, se você não tem nada a esconder, eu não vejo por que mostrar os números pra torcida, pra imprensa, tipo, por que a gente tá desmontando o time? Por quê? Porque a gente tem isso aqui pra pagar. A gente só sabe que tem dívida, mas não sabe por que tanta dívida, sabe? E as premiações, cara, e venda de camisa, mano, a quantidade de venda de camisa que vende. Patrocínio. É muito dinheiro que entra no clube também, pô. Não é possível, cara. E olha que assim, na boa, a primeira gestão do Andrés, pra mim, foi muito boa, cara. Acho que pegou o clube também sem grana, sem estádio. Querendo ou não, a gente teve o estádio que a gente sempre sonhou. As vias não foram as adequadas, né, porque ficou essa bomba aí pra acertar. Se fosse pro Corinthians ter um estádio, não deveria ser com vias de mármore, né, cara, e com telão no mictório, tá ligado? Tipo, pra mim isso aí não interessa em nada. Poderia ter arrendado o Pacaembu e reformado, gastado 100 mil reais 100 milhões, quer dizer, e feito um belo estádio ali. Só que também não deixaram ali, né, meu? Pra mim, mano, eu amo aquele estádio, charmoso demais. Tenho lembrança da minha vida inteira lá. Acho que é isso então, né, velho? Quer mandar uma mensagem do pro último torcedores, recado pro aí. Corinthians? Não, quero agradecer o meu timão, cara, pô, um site que eu admiro, tenho muito respeito e tem credibilidade, eu gosto de ler o meu timão. Todo mundo que curtiu o meu comentário, que fez eu estar aqui, né, também. A gente estar aqui, né, velho? Você recebeu a gente aqui. E é isso, mano. Vai Corinthians e vamos ter um pouco de paciência que o clube também não tá vivendo uma fase boa. Da hora, mas com calma as coisas se ajeitam ou, né, se não se ajeitar também, vamos velho. se ajeitar. Vai levando. Tem que pensar assim. Você aí que curtiu, mano, valeu aí, tamo junto. Não esquece, se inscreve no canal aí, mano. Tamo batendo Clica no uns joinha 200 se mil. gostou. Comenta Então é o isso. que você achou, né? Entra no meu Instagram também, F-Badawi. É isso mesmo, mano. Manda aí como é que é. @F-Badawi, B-A-D-A-U-I. Lá ele vai Sigam o colocar pra Badawi vocês. aí. O Cão Velho também tem Instagram. Cão Tem, Velho. @Cão Velho. Então é isso, Da velho. hora. Você aí, mano, curtiu? Tamo junto, é nóis, saudações. Até o próximo Saudações. Falou. Valeu, vai Corinthians.